continuarmos esse trabalho lá. Amém? Amém ou não? Amém. Salmo 40, Isaías 43, por favor. Isaías 43, eu vou ler só 4 versículos, tá? De 1 a 4. Isaías 43, de 1 a 4. Tudo bem? Todos acharam? A palavra de Deus diz o que aqui? Eu tenho uma Bíblia com várias traduções, e para mim comprei essa Bíblia de propósito, porque às vezes é importante a gente comparar as traduções, né? Mas eu vou começar pela tradução oficial da igreja, que é a Revista Corrigida. Aqui diz assim, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Vamos orar? Feche os olhos e não a Bíblia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus a palavra está aberta, e eu peço ao Senhor, derrama dos altos céus aquilo que nós precisamos. Derrama a unção, o óleo, derrama, Senhor meu Pai, um coração aquecido, toca-nos e nos dá um entendimento da Tua palavra. Porque o que há de mais maravilhoso é conhecer as Escrituras. E nós nos comprometemos neste ministério, ao longo da minha vida, a ensinar. Porque o Senhor tem me dado habilidade e competência para ensinar a Tua igreja. Por isso, abençoa todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre o povo de Deus. Tudo bem? Primeiramente, nós estamos no livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta que mais trouxe prejuízo ao inferno. E o preço que ele pagou por isso foi alto, porque ele morreu, segundo escritos paralelos, Isaías morreu cerrado ao meio. O ódio do maligno contra ele foi tão grande que ele foi cerrado ao meio. Você nunca viu ninguém morrer cerrado ao meio, pois Isaías foi cerrado ao meio. O seu ministério durou 40 anos. Observe que é um ciclo. E eu sempre digo, 40 é um ciclo, 400 é um ciclo. Então, durante 40 anos, o povo recebeu do céu o que havia de melhor. Esse profeta é um profeta de palavra, mas não é um profeta de poder. E dizem alguns que o livro de Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Ele é chamado profeta messiânico. Por quê? Porque anuncia a chegada de Jesus. Eu não sei como os judeus, nossos irmãos, fazem quando eles se deparam com Isaías 53. Eu não sei. Eu até vi um comentário há um tempo atrás de um pastor muito conhecido, ele dizendo que os judeus, quando eles são abordados, exatamente em Isaías 53, eles ficam paralisados, porque não existe um texto mais, como se diz, mais claro, vamos colocar ali Isaías 53, um texto mais claro do que esse texto relativo ao servo sofredor.
Quem deu crédito à nossa pregação? Olha só, por que está essa pergunta justamente na abertura? Porque muitos leriam esse texto e não dariam crédito. Está falando do próprio judeu. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vamos lá. Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus, continua, por favor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Vamos lá? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, por menos escolarizado que sejamos em Bíblia, de quem que está falando? Como é que o judeu lê um texto desse e não enxerga? O tapume que foi colocado, a tapeira que foi colocado nos olhos dos judeus, é tão grande, que eles só enxergam um Jesus poderoso. Eles só enxergam um Jesus político. Eles não conseguem enxergar um Jesus servo sofredor. Então, isso aí é o divisor de água entre os dois povos. Vou repetir. Isso aí é o divisor de água entre dois povos. Enquanto o primeiro povo de Deus quer um Jesus poderosíssimo, glamuroso, montado num cavalo branco, que vai colocar os seus opressores debaixo dos seus pés, nós, o outro povo de Deus, que somos os gentios, a igreja, nós recebemos esse servo sofredor. E nós não queremos um Jesus glamuroso, nós queremos esse Jesus mesmo que veio para morrer pelos nossos pecados. Então, gente, Deus tem dois povos. Tem um povo como nação e tem um povo como instituição. O povo de Israel é a nação. Nós, a igreja, somos a instituição espiritual de Deus. Então, Deus tem dois povos. E o texto que eu estou lendo agora, em Isaías 43, nos fala de dois povos. Eu vou estar lendo dentro de um contexto de velha aliança, e você vai entender dentro de um contexto de nova aliança. Agora, muita coisa que as pessoas às vezes não se atentam, o cristianismo não é continuação do judaísmo. Preste atenção, o cristianismo não é continuação do judaísmo. Tanto não é, porque se assim o fosse, Deus não teria levantado o apóstolo Paulo para trabalhar com os gentios. Bastava Pedro trabalhando com os judeus. Se o cristianismo fosse uma continuação do judaísmo, o que seria o cristianismo? Seria a religião dos judeus convertidos. No entanto, Deus sabia que o remanescente judeu que se converteria seria muito pequeno. Deus sabia que os judeus que entregariam o seu coração para Cristo seriam de pequena monta. Então, Deus já levantou um apóstolo que tivesse uma visão alargada, coisa que o apóstolo Pedro não tinha, tivesse uma visão alargada e pudesse alcançar o mundo. Então, ele comissiona quem? Um fariseu, talvez um dos melhores fariseus daquela época, matador de crente, perseguidor de igreja. Esse apóstolo, esse Paulo, esse Saulo, Shaul, ou Saulo, como queira, Saul em aramaico, Saulo em hebraico e Paulo em grego. Esse Saulo, ele matou muitas famílias. Se ele não matou com as próprias mãos, ele pelo menos agenciou essa morte.
Então Deus falou, peraí, deixa eu envergonhar os judeus, e eu vou tirar o melhor que eles têm, e vou mostrar para ele o quanto importa morrer por mim. E assim então ele comissiona, ele chama Saulo, e ali Saulo entrega a sua vida a Jesus, ele chega a cair, supostamente do cavalo, tem um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele é convertido em cristão, e agora ele sai não para alcançar os judeus. Olha como a didática de Deus, a metodologia de Deus é muito linda. Por que ele levantou Saul ou Saulo? Ele levantou Saulo justamente porque Saulo não voltaria para pregar para judeu, porque os judeus jamais aceitariam uma pregação de um traidor, porque para os judeus, o apóstolo Paulo é um traidor dos judeus. Então Deus chama alguém que, pela posição que ele estava, eclesiástica, ele não teria respaldo para voltar e pregar para os judeus. Então só sobraria para Paulo pregar para os gentios. Então Paulo começa a pregar para os gentios, e ele teve muita resistência, até mesmo entre os apóstolos, que eram todos judeus. Então Deus abre as portas do mundo para que a mensagem paulina alcançasse o mundo. E prova é que Deus o levou para Roma. Ele pregou em última instância em Roma, e foi em Roma que ele foi decapitado. Por que ele precisava chegar em Roma? Porque Roma era a Nova York do mundo daquela época. Porque Roma era os Estados Unidos daquela época. Uma cidade midiática, uma cidade glamurosa, emblemática. Então Deus o apóstolo leva Paulo para pregar em Roma. E de Roma alcançou o mundo, porque Roma acabou colonizando praticamente 2/3 do mundo. 2/3 do mundo sofreu influência romana. Quando ocorre a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, o mundo estava cristianizado. E depois disso, então, o cristianismo continua num formato imperialista. E hoje todo mundo sabe quem é Jesus, pode não conhecê-lo na essência espiritual a qual ele se propõe, mas o mundo conhece Jesus. Tanto é que lá no local onde encontraram Saddam Hussein, vocês sabem que Saddam Hussein se refugiou dentro de um buraco. Ele se escondeu dentro de um buraco. E eu me lembro que quando os soldados americanos chegaram no buraco onde estava Saddam Hussein, que entraram, a primeira foto na parede que nós vimos foi a foto de Jesus. Preste atenção, Saddam Hussein era um muçulmano, e lá no buraco onde ele estava, não estava a foto de Maomé, estava a foto de Jesus Cristo. Então o mundo sabe quem é Jesus. Isso nós devemos a quem? Ao excelente trabalho que a Igreja Católica fez. É isso que a gente tem que entender. Agora, qual é o trabalho da igreja evangélica? É dissociar Jesus da Mãe Maria e mostrar para o mundo que Jesus é o Salvador. O trabalho da igreja evangélica é trazer o povo que conhece Jesus, tirá-lo da tradição e tirar eles da história e trazer para dentro das páginas da Bíblia. Então agora eu vou falar de dois povos. Eu vou falar de um povo chamado povo judeu e eu vou falar de um povo chamado povo gentílico, a citar a igreja. Tudo bem? Nós somos judeus ou gentílico? Somos gentílico. Deus ama só os judeus ou Deus ama os gentios também? Porque os gentios é o resto do mundo. Quando Jesus fala confins da terra, está falando o resto do mundo. Na ótica de Deus, quem não fosse da velha aliança, seria da nova aliança. Nós somos o povo da nossa aliança. Fazer isso em memória de mim. Nós somos o povo da nova aliança. Então, vou voltar para o texto e agora a gente vai procurar entender. Olha o que Deus está falando aqui. Tá? Olha o que Isaías está falando aqui. Lá no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel. Quem é o pai de todos os judeus? Vamos lá. Pai da fé de todos os judeus, Abraão. Pai da nacionalidade, quem é? Jacó.
Então vamos fazer uma distinção. Abraão é pai da fé, Jacó é o pai da nacionalidade. O povo de Israel verdadeiramente começa com Jacó, porque Jacó vai ter 12 filhos, e vão se formar 12 tribos, e dessas 12 tribos vai nascer a nação de Israel, que ficará por 430 anos enclausurada, sequestrada, dentro de um útero chamado Egito. O Egito foi uma incubadora. A gravidez do povo de Israel durou 430 anos. É a gravidez mais longa que eu já vi falar. Eles ficaram dentro do Egito sendo formados como nação. Então, Deus usou o Egito para que o povo de Israel pudesse sair de uma condição tribal e alcançar uma condição nacional. Quando eles saem do Egito, eles não saem como uma tribo, mas eles saem como uma nação, o povo de Israel. Agora eu quero te mostrar umas pepitas que estão escondidas aqui no texto. Tá? Vamos enriquecer? Vamos subir de nível? Preste atenção comigo. Olha aqui, ó. Mas agora assim diz o Senhor, Senhor em caixa alta, assim diz Yahvé, tá? Que te criou, quem é o criador de tudo? Yahvé. Ó Jacó. Então Deus criou quem? Deus criou quem? E isso, bem tímido. Deus criou quem? Jacó. Beleza. Jacó significa o quê? Estuprador? Usurpador. Agora preste atenção, gente. A gente fala que Jacó significa trapaceiro. Não. Jacó era um usurpador. Era alguém que era enganador, era alguém que não agia de forma muito correta. Agora, Deus criou quem? Jacó. Imperfeito, problemático, desonesto até. Então, a criação gera esse tipo de gente. Antes de Jesus, todos nós éramos criatura. Então, quando você nasceu, Deus te criou. E agora, o que você é? Você não é mais criado, você é formado. Então, olha aqui, começa a fazer sentido. Ó. O Senhor Deus criou a Jacó, mas Ele formou quem? Eu te pergunto, você é Jacó ou Israel? Você já está formado? Você tem convicção da sua salvação? Você sabe quem é o teu Deus? Os valores da tua vida foram ressignificados? Ou você continua fazendo as coisas que você fazia no tempo da ignorância? Porque se você continua fazendo as coisas que você fazia no tempo da ignorância, você ainda não é Israel, você é Jacó. Então, o que Deus quer trocar em nós? Esse espírito de trapaça, esse espírito de engano, esse espírito de ignorância, que é fruto da criação, por um espírito de alguém que luta com Deus, que é a formação. Quem entendeu, levanta a mão. Você é criado ou formado? Formado. Você vai sair da condição de trapaça, de erro, de pecado, de iniquidade, para a condição de alguém formado em Cristo. Agora você não é mais um usurpador, um trapaceiro. Você é o quê? Alguém que luta com Deus. Nós estamos numa luta ferrenha. Há uma batalha espiritual. A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. A nossa luta são contra as fortalezas, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O tempo todo a gente vai estar lutando para o nosso filho não entrar no caminho errado, lutando para que tenhamos um casamento abençoado, lutando para que a gente possa crescer na fé, lutando, às vezes, até dentro da igreja, para conseguir permanecer no caminho do Senhor, lutando contra o vício, lutando contra todo tipo de pecado. Então, nós saímos da condição de alguém que tinha prazer no pecado para a condição de alguém que agora luta com Deus contra o pecado.
Então nós não somos mais Jacó, nós somos Israel. Tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando. Não temas, porque eu te remi. Outra verdade estabelecida aqui. Não temas. Qual o grande problema do homem? O medo. O homem tem medo por natureza. Pega uma criança. Toda criança tem medo de escuro, tem medo de ficar sozinha. Nós também temos medo. Agora, o que Deus está dizendo? Você é o meu Israel, não tenha medo. E olha o que Ele vai dizer aqui, eu te remi. O que é remir? Te resgatei. Eu te tirei de uma condição de pecado e te trouxe para uma divina e maravilhosa luz. Você é um remido, você é um resgatado, você é um adquirido, você é um comprado. E olha aqui, tu és meu. Irmão, melhor coisa do mundo é esse sentimento de pertencimento. De quem você é. A pessoa que vive depressiva não sabe de quem é. A pessoa que vive, irmãos, em angústia, em murmuração, não sabe de quem é. Agora nós sabemos de quem somos. Nós somos do Criador do universo. Nós fomos resgatados. Escuta, nós fomos transformados. Agora nós podemos contar com esse Deus Pai Todo-Poderoso. E o que foi começado lá no Éden se conclui no ministério de Jesus. Pastor, qual a missão? Assim, vamos resumir toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus. Jesus veio fazer o que aqui na terra? De verdade. Ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. O judeu não consegue chamar Deus de Pai, porque ele não recebeu o ensinamento que nós recebemos. Jesus disse, olha, não importa se o nome dele é Jeová, se é Iavé, se é El Elyon, se é Adonai, a partir de agora chama ele de Pai. Pronto, acabou. Isso nocauteia toda a doutrina jeovista dos testemunhas de Jeová. Enquanto eles estão preocupados em chamar Deus de Jeová, nós já estamos chamando Jeová de Pai. Isso faz toda a diferença, irmãos. Eu te pergunto, quando você no trato com o seu pai, como é que você chama? Qual o nome do seu pai, pastor Zé Carlos? José. Você chama, ô José. Ô José. Não, mas tem que ser José com J. J maiúsculo, tem um acento no E. José. Então tem que chamar o nome dele correto. É isso que os testemunhas de Jeová ensinam. Eles querem que a gente aprenda a chamar o verdadeiro nome de Deus. Escuta, Jesus disse, esquece, chama ele de Pai. Agora, você quer sair na frente? Chama ele de Papai. Abba, Pai. Papaizinho. Quer sair na frente? Chama-o de Papaizinho. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como a religião, ela acaba sendo enganosa, porque ela está focada num viés ideológico, mas eles não vão para a Bíblia. Mais importante do que o nome Jeová é chamar o nosso Deus de Pai, Papaizinho. Então, Deus está dizendo, vocês são meu. Isso te conforta? Quem aqui não conheceu o pai biológico? Só para mim ver. Quem não conheceu ou não conviveu com o pai biológico? Pouca gente, né, gente? Esse povo de Goiás aqui é bem tranquilo, né? É muito ruim quando a gente não tem convívio com o pai, porque ele vai fazer falta. E eu me lembro que quando eu fazia ginásio, os meus coleguinhas, o pai ia buscar na escola. E eu ficava olhando e falava, meu pai, cadê meu pai? Isso na cabeça de uma criança faz toda a diferença. E quantas vezes eu olhava e falava, nossa, aquele ali podia ser meu pai. E eu ficava procurando um pai. Mas quando a gente vai para as páginas da Bíblia, Deus diz, olha, não importa quem falhou contigo, eu sou o seu pai.
Quem vive o mundo espiritual nem vai sentir tanta falta assim de um pai biológico. Mas quem não tem essa abertura para o mundo espiritual, vai viver na orfandade, vai viver na ausência paterna, na carência, enfim, vai ser uma pessoa que vai amargar muitos conflitos. Tá bom? Então, vamos comigo para o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele provou isso, sim ou não? Onde? No Mar Vermelho. O povo passou pela água. E que povo foi esse? 3 milhões de pessoas. O mar abriu. A palavra de Deus se cumpre. E ele está provando, olha, quando você, povo meu, passar pelas águas, elas vão se abrir para você. Quem está passando por uma dificuldade aqui? Profeticamente, a água significa povos, significa gente. Quando você passar por dificuldade com pessoas, eu estarei contigo. Não temas, você é meu resgatado, você é propriedade minha. Então, ele está dizendo, olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelo rio, ele fala, ele não te submergirá. O povo de Israel passou pelo rio? Sim ou não? Sim. Quando Josué então assume o comando, Moisés havia morrido no Monte Moabe, com 120 anos, Josué assume o comando. Josué tinha mais de 80 anos nessa época. Ele assume o comando e tinha que atravessar o Rio Jordão. E agora o que fazer? Como é que atravessa o Rio Jordão? Simplesmente o Rio Jordão se abriu. Quando passares pelo rio, as águas não te submergirão. Não te queimarás, o fogo não te queimarás. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimarás. Você vai ver isso acontecendo claramente lá na passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse povo passou por 4 homens hebreus, 4 jovens, entrou na fornalha do Nabucodonosor. Essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Se você pensar bem, 7 vezes mais a temperatura do fogo, dá mais de 1.500 graus. Isso aí derrete areia. Isso aí torna o corpo humano carbono de um minuto para o outro. No entanto, esses rapazes entraram na fornalha, não negaram a fé no seu Deus, e eles não tiveram nem o cabelo enfumaçado, chamuscado. A palavra de Deus se cumpre. E olha aqui o que diz: a chama não arderá em ti quando passares pelo fogo. Quantos de nós aqui, irmãos, não está enfrentando uma fornalha? Quantos de nós aqui não está enfrentando o mar aberto? Quantos de nós aqui não tem rios para ultrapassar? Deserto para percorrer? Quantos de nós? E o que Deus está dizendo? Não temas, eu te remi, você é meu, mal nenhum te sucederá. Deus está te dando um cheque assinado para você tomar posse de todas as bênçãos. Há quem diga que na Bíblia tem 6.000 promessas. Há quem diga que na Bíblia tem 7.000 promessas. Há quem diga que na Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Pode tomar posse. Coloca a tua fé em ação. Fé pressupõe ação. Apesar de fé não ser um verbo, a fé pressupõe uma ação. A fé tem que ser continuada. A fé tem que ser diária, a fé tem que ser acessível, a fé tem que ser exteriorizada. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé te tornará um vencedor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, tá bom? Olha o versículo 3. Porque eu sou o Senhor, ele volta a dizer novamente, eu sou Yahvé, eu sou o único, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador,
dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Vamos por partes. Primeiro, porque eu sou o Senhor. Quem é que está falando? O próprio Criador. Usando a boca de quem? De um profeta. Que profeta? Um dos maiores profetas que nós tivemos. O profeta mais messiânico. O profeta que conseguiu enxergar os acontecimentos 700 anos antes deles acontecerem. Esse aqui é o profeta Isaías. Agora, ele está dizendo, eu sou Deus, o teu Deus. Da mesma forma que você é propriedade de Deus, Deus é propriedade sua. Olha a intercambiação que Deus está fazendo aqui, ó. Ao mesmo tempo que Ele é seu, Ele quer que você entenda que você é dele. Isso gera o quê? Isso gera o que a gente chama de simbiose. Isso gera o que a gente chama de unidade. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos crescer à estatura de Cristo, significa que nós também vamos ser um com Deus. Deus é doutor, Ele é expert em transformar 2 em 1, em transformar 3 em 1. Então, quando você se sentir solitário, tira isso da cabeça. Você e Deus já é um, porque você é dele e ele é seu. Já tá decretado isso aí, já está chancelado, carimbado. E ele diz assim, ó, porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, teu Deus, o teu Salvador. E aqui é outra coisa que dá nó na cabeça do TJ. Por quê? Porque aqui Isaías 43:4 está falando que Yahvé é o Salvador. E a Bíblia diz que só há um Salvador, mas no Novo Testamento o Salvador se apresenta como Jesus. E aí, são 2 ou são um Salvador? Quem está mentindo? Não tem mentira. Jesus disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Só há um Salvador. No Velho Testamento o chamam de Jeová, digamos assim. No Novo Testamento o chamam de Jesus. Tá? Então, vamos começar entendendo. O nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, é o nosso Criador, é o nosso Salvador. E Jesus? Ele também é o nosso Salvador. E aí, temos 2 Salvadores? Não, nós temos um Salvador. Só um Salvador. Tá? Continuando. Sou o teu Salvador. Agora, olha o que Deus vai falar aqui, preste atenção. O que a Bíblia diz? Ai daquele que tocar no meu ungido. Ai daquele que tocar no meu ungido. Olha o que diz aqui. Teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Sebá, a gente não sabe onde é, tá? Vou ser sincero com vocês. A geografia bíblica não nos ensina com segurança onde é Sebá. Essa nação se perdeu, a gente não tem registro assim, histórico e geopolítico dela. Mas o Egito era uma superpotência, sim ou não? O que virou o Egito? Vai lá, vai ver o que sobrou do Egito. Lá no Egito, no Cairo, o esgoto corre a céu aberto, como era no Brasil há 50 anos atrás. O Egito simplesmente foi destruído. O que Deus está falando? Eu vou dar o Egito por você. Se tem uma nação que vai sofrer as penalidades, não são vocês. A nação que vai sofrer as penalidades é o Egito. E depois da saída do povo de Israel do Egito, o Egito nunca mais prosperou. Nabucodonosor atacou o Egito. Ciro, o Grande, atacou o Egito. Então, o que Deus fez? Fez com que a atenção do mundo poderoso daquela época se voltasse contra o Egito e contra a Etiópia,
E ao mesmo tempo que Ciro estava atacando o Egito, ele estava ajudando a construir Israel. Gente, a nação de Israel é a nação mais protegida do mundo. Você já parou para pensar? Consegue um mapa para nós do Oriente Médio, irmão? Eu estou te pedindo de última hora, desculpa, mas se for possível, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Você pega o mapa mundi e acha para mim onde está Israel. Israel é do tamanho do seu dedo. Você coloca o dedo em cima, você tampa Israel. Israel, ele é 1/10 do território do Oriente Médio. Você pega 1/10 e divide por 10. Ele é 1/10 do 10º. É uma nação insignificante, mas diplomaticamente ela é mais representativa do que o Brasil, que é 500 vezes maior. A representatividade diplomática de Israel na ONU chega a ser 1000 vezes maior do que a do Brasil. Então, conseguiu achar aí, irmão? Olha lá, vocês conseguem enxergar? Dá para dar um zoomzinho aí? Zoomzinho é bom, né? Será que consegue chegar um pouquinho mais? Olha lá, preste atenção, gente. Você achou Israel aí? Quem achou? Onde é que está Israel? Olha lá, ó. Está vendo aquele pontinho vermelho lá no laranja? Põe o mouse. Olha lá, ó. Enxergaram? Ali está Israel. Ao redor, tudo é islamismo. Ó, a Síria é Islã, o Iraque é Islã. Ó, ali a Arábia Saudita é Islã, o Irã é Islã, o Egito é Islã, Beirute, ali, Damasco, Líbano, é Islã. O único país, a única nação, que esse dedo meu aqui é maior do que aquele território de Israel. Se eu colocar o dedo ali, eu tampo Israel. Israel, tão pequenininho, nunca perdeu uma guerra. Olha a vantagem de ser protegido por Deus. Pode acender as luzes, pode deixar o mapa. Irmãos, olha a vantagem de ser protegido de Deus. Sabe, que ano que foi criado o Estado de Israel? Fala para mim. 1948. De lá para cá já tiveram quantas guerras? 5 guerras. A primeira guerra árabe-israelense, 1949, 1950. A segunda guerra, chamada Guerra do Canal de Suez, 1956. A terceira guerra, a Guerra dos 6 Dias, 1967. A quarta guerra, que foi a Guerra do Yom Kippur, 1973. E a última guerra agora, 2023, a Guerra do Hamas, que já dura 1 ano. Eu pergunto, qual dessas Israel perdeu? Toda vez que os palestinos se metem com Israel, eles tomam na cabeça. Eles tomam na cabeça. Agora, o que aconteceu? O castigo veio tão a galope que os palestinos estão sem onde morar. Tem mais de 1 milhão de refugiados ali nos arredores. O Egito está desesperado. A Jordânia está desesperada. Os países ali, Catar, estão desesperados. E agora o Líbano se meteu com Israel. Vai tomar na cabeça. Vai apanhar, vai perder território. Sabe por quê? Lá em Isaías, pode colocar, Isaías 43, 13. O que diz Isaías 43, 13? Agindo Deus, quem impedirá? Lá em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o final lá. Operando Deus, numa outra tradução, agindo Deus, quem impedirá? Aí você fala, pastor, mas o senhor veio aqui para falar de Israel? Não, eu vim aqui para falar de você. Você é o Israel. Você é o vencedor. Ai de quem se meter contigo, irmão. Se você está vivendo no pacto da graça, ai de quem se meter contigo. Ai de quem? Por quê? Porque você é remido.
porque você é propriedade exclusiva do Senhor, você pertence a alguém. Você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar, você vai passar pela água, vai passar pelo rio, nada, nenhum mal vai te acontecer. Ele é o santo da tua vida, ele é o guarda de Israel, e agora Israel é tanto a velha aliança como a nova aliança. Escatologicamente não, mas espiritualmente sim, nós somos o Israel de Deus. Então, fica tranquilo, você é do Senhor, toda a guerra que você entrar, você vai ganhar. Isso aqui não é palavra de autoajuda não, isso aqui não é Augusto Cury não. Não estou dando palavra de autoajuda não, eu estou fundamentado na Bíblia. É Bíblia, irmão. É Bíblia, ninguém pode com a igreja. Quantos já tentaram destruir a igreja? E quanto mais persegue, mais ela cresce. Quantos tentaram matar judeu? Quanto mais mata, mais eles brotam. Judeu é igual coelho. Crente é igual coelho, não se mete com crente, não. Esse povo é abençoado. Nós somos gente de Deus, somos abençoados. Vocês estão sabendo que os tempos prometem, né? Falei para vocês há 8 anos, quando o nosso majoritário aí perdeu as eleições nos Estados Unidos, eu falei para vocês, escrevam, lembrem-se do que eu falei, está gravado. Ele vai voltar. Aí meu genro falou que nada, ele está velho demais. Eu falei, ele vai voltar. Irmãos, e quando começou a campanha, eu falei, se ele ganhar, e tudo indica que ele vai ganhar, aperta o cinto, porque agora a chapa vai ficar quente. Preste atenção, ele já mandou um recado para o Hamas. Devolve os sequestrados antes que eu assumo. Se vocês não devolverem, vocês vão se arrepender. Deixa eu beber uma água aqui, que deu problema. A milícia Houthis, vocês estão acompanhando geopolítica, vocês sabem, que é uma nação que está financiada pelo Irã. A milícia Houthis lançou essa semana, que já está em paz com Israel, que não tem guerra mais não, acabou, está tudo certo. Está lá, para todo mundo ver. Os Houthis anunciaram cessar fogo, acabou. Escuta, o Zelensky já está falando que vai resolver. O Putin já quer marcar um encontro com o homem. Não, dá uma olhada, só a presença dele acaba com a guerra. Lembra do cavalo branco? O cavalo branco vai estabelecer a paz. 3 anos e meio. Em 6 meses, escreve o que eu estou falando, ele vai acabar com toda a guerra. Nós vamos viver um tempo de muita paz. Glória a Deus, né? Vocês vão ver o glória a Deus. Nós vamos viver um tempo de muita paz. Mas, depois, nós vamos ver o que nós nunca vimos. E a Bíblia fala que 1/3 da população vai morrer. Guerra, guerra, guerra e guerra. E o homem que põe chip está do lado dele. Viu? Aí vem um chipzinho básico aí. Quem não tiver o chip não compra e não vende. O dinheiro físico vai acabar. Ninguém carrega dinheiro mais. É só dinheiro virtual, é o controle total. A nova ordem mundial vai ter o controle total. A besta, o falso profeta e o anticristo. Essa é a trindade satânica. O que o senhor está dizendo, pastor? Não estou dizendo nada. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se alguém falar que eu falei, vai ter que provar na justiça. Eu só quero que você fique atento
Porque a data base para o fim da grande tribulação é 2031. Viu? Nós estamos no 77º ano da criação do Estado de Israel. Dia 28 de fevereiro, faz 77 anos que a nação de Israel foi constituída. Esse número diz para você alguma coisa? É a plenitude dos tempos, chegou a hora, irmãos. Não passar, uma geração vai durar 70 e havendo vigor 80. Nós já estamos com 77. Nós estamos vivendo o período da figueira. Tudo indica que até 2031, tudo indica, não estou falando, não estou batendo mais no registro em cartório, não. Tudo indica que até 2031 Jesus vai voltar. E quais são as medidas a serem tomadas que ainda não foram? Escuta, o templo de Jerusalém já vai ser construído. O que os nossos irmãos aí liberais, né, metodista, presbiteriano, que fica espiritualizando as coisas, né, dizendo que não, o templo de Deus é dentro do nosso coração, ajudando a Bíblia, né? A Bíblia não precisa de ajuda não, irmãos. O que está escrito vai acontecer. O templo de Israel vai ser construído, é promessa, e Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar em meio a muitas dores, muito sangue, muita morte, porque o homem tem que querê-lo, porque quando Ele aqui esteve, o homem não queria. O homem vai ter que sofrer para ele desejar Jesus. Quando então o homem desejar, ele vai voltar. E o homem só vai desejar Jesus através de muita dor e de muito sofrimento. Porque tem gente que não quer que Jesus venha. Porque tá bom, irmão, tá legal. A gente está aí de Dodge Ram para baixo, para cima, todo mundo aí ostentando, curtindo, juntando dinheiro, fazendo do dinheiro o seu Deus. Está tudo muito bom. Quem que quer Jesus, irmão? O mundo vai de bem a melhor. Então as coisas têm que piorar, se não piorar, não melhora. Se não piorar, não melhora. Por que que Israel saiu do Egito? Porque ficou ruim, porque estava bom. Estava lá, todo mundo comendo cebola, comendo carne. Aí Deus começou a endurecer o coração do faraó para o povo querer sair. Irmão, se a mulher não sentir dores, contrações do parto, a criança não sai não. Mas quem que vai querer sair daquele lugar quentinho, comida na boca? Quem que quer sair? Eu, se fosse por mim, estava lá até hoje. Então, o corpo tem que expulsar a criança, senão ela não sai. Israel foi expulso do Egito. E agora a igreja vai ser expulsa da terra. Essa é a grande verdade. Vai ficar ruim para a igreja. A igreja vai querer sair. Porque enquanto a igreja estiver aí na prosperidade, né? Pregando prosperidade, riqueza, qual o crente que quer subir, irmão? Então vai ter que ficar ruim para a igreja. Vai ter que ficar ruim para Israel. Vai ter que ficar ruim para o mundo. Para que o mundo diga, Baruch rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O homem vai ter que gritar, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Aí ele vem. Aí ele vai ser aclamado. Aí ele vai ser realmente honrado, porque todo mundo sabe que ele é a salvação. Mas ele tem dois povos aqui. Ele tem o judeu e ele tem o gentio, a igreja. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia chama Israel de a esposa de Deus. E a Bíblia chama a igreja de a noiva. Olha que coisa linda, irmão. Que relação maravilhosa de Deus com os dois povos dele. Escatologicamente, Israel é a esposa. Escatologicamente, a igreja é a noiva. Nós somos a noiva vestida de branco. Nós somos a noiva vestida de branco. E ele vem buscar a noiva. E ele vem até as nuvens. Lembra lá de Isaac, quando Rebeca estava chegando com Eliezer? Isaac estava tão ansioso para se encontrar com a noiva que ele veio até o meio do caminho, ele não aguentou. Você já teve algum parente assim que fez isso com você? De você ir na casa dele, não aguentar e encontrar com você na estrada?
Eu me lembro uma vez que eu fui mais a minha esposa pela primeira vez na casa do meu cunhado. Ele estava tão ansioso, mas tão ansioso, que ele andou uns 200 quilômetros para encontrar com a gente. Rapaz, eu nunca vi uma ansiedade daquele jeito. E ele escoltou nós por 200 quilômetros em estrada de chão. Então, olha, é a mesma história. Jesus está tão ansioso, irmão. Claro que Deus não tem ansiedade, mas para você entender, linguagem antropomórfica. Jesus está tão ansioso, mas tão ansioso, que Ele vem encontrar com você nas nuvens. Ele não vai aguentar ficar lá sentado ao lado de Deus Pai. Ele fala: Pai, deixa eu ir, que eu preciso abraçar a minha noiva. E aí a Bíblia diz que nós vamos sair da terra, e vamos subir, e vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Lamentavelmente, o pós-milenista não crê nisso. Lamentavelmente, desculpa aqui a franqueza e a sinceridade, o presbiteriano, o metodista não crê nisso, mas o batista crê, o assembleiano crê, as igrejas pentecostais creem. Esse é o pré-milenismo, esse é o arrebatamento da igreja. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Nós já temos aí, eu falei para vocês que o ano que vem a gente conhece a cara do anticristo. Eu falei para vocês, eu estou cantando essa pedra. Falei, gente, o ano que vem nós vamos saber quem é. E nós já temos aí o colocador do chip. Então vai formar-se uma trindade para que possa se constituir o governo do anticristo. E ele vem antes de Jesus voltar. Agora, a pergunta é: a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Tem gente aí doidinho para passar pela grande tribulação. Não, Jesus só vai levar a igreja no final da... Então fica, cidadão, fica. E eu já falei, irmão, a minha casa é sua, quem for ficar aqui pode ficar com a minha casa, com os carnês dos meus carros, pode ficar à vontade. Porque nós estamos esperando o nosso rei chegar. Ele vai voltar. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós somos a noiva, a nova aliança. Nós não precisamos temer, o Senhor nos diz, nós fomos resgatados do mundo do pecado. Nós, Senhor meu Pai, somos propriedades do Senhor, nós somos propriedade sua, nós temos um Salvador, o nosso Salvador é Jesus nosso Senhor, fazemos parte da igreja viva, fazemos parte da tua noiva, por isso, Pai, abençoa-nos com a tua mão de poder. Mas, lamentavelmente, tem muita gente que ainda não entregou a vida para Jesus. Tem muita gente que está gostando aqui do mundo, com as suas concupiscências, com os seus escravagismos, mas existem pessoas que querem entregar a vida para o Senhor e que ainda não falaram as palavras de vida